Você já viu vídeos na internet mostrando judeus cuspindo em cristãos? Ou já ouviu alguém dizer que ninguém se importa com os palestinos? No vídeo de hoje, vamos apresentar um trecho impactante do podcast Inteligência Limitada, onde Aline Selkis, que vive em Jerusalém, e o teólogo Luiz Saião, que já esteve dezenas de vezes em Israel, falam abertamente sobre os bastidores por trás desses vídeos virais e também sobre a real ameaça de uma guerra que pode colocar a humanidade em risco. Eles desconstroem visões distorcidas, falam sobre manipulações feitas com vídeos, a complexidade da relação entre Hamas e Fatah, e como a demonização de Israel tem ganhado força na mídia, muitas vezes de forma injusta e até perigosa. Assista com atenção, reflita e compartilhe com quem precisa entender esse cenário com mais profundidade. Esses dias eu fiz até uma postagem no meu Instagram, né? Ninguém se importa com os palestinos. Exatamente analisando essa situação, porque o que eu entendo é que é o seguinte: o Irã, de uma maneira muito astuta, o governo do Irã usou a causa palestina, sabendo da situação, para que o pessoal nem conhece, por exemplo, que o que acontece na Cisjordânia do ponto de vista político era muito diferente do que acontece em Gaza. Hamas e Fatah, na verdade, sempre tiveram uma relação de oposição, e o Hamas, com muita determinação, acabou com todo mundo que pudesse oferecer qualquer tipo de, vamos dizer, ameaça para eles. Inclusive executaram essas pessoas, se tornaram totalitários e fizeram de Gaza um campo de guerra, um campo de batalha, financiados principalmente pelo Irã. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você pode dizer, olha, você concorda com que o governo, a política de Israel está correto ou não? O próprio povo israelense tem muita crítica ao que está acontecendo. Você concorda com a ação de Israel em Gaza em todos os sentidos? Não necessariamente. Algumas coisas que Israel fez eram uma resposta ao ataque cruel que eles receberam. Está certo essa continuidade do jeito que está? Eu acho que não. Mas a partir daí, você dizer, olha, os judeus são uma porcaria, acabem com isso, o sionismo é a desgraça do mundo, e defender esses regimes loucos, né, é realmente uma coisa que, para mim, só pode ter uma origem espiritual, porque não tem lógica, não tem sentido nenhum. Ô Aline, o pessoal tá falando muito isso, eu já ouvi várias vezes também, vocês ficam defendendo os judeus, mas os judeus cospem na cara de cristãos. Desculpa de perguntar isso, mas por que falam tanto isso? De onde vem esse tipo de coisa? Aqui no chat tem uma pessoa que já mandou 10, 20 vezes, não é, Kratos? Nossa senhora, tá bastante. Enchendo o saco. Então, judeus ficam cuspindo na cara de cristãos? Que depois eu comento tá também. Bom. É o famoso antissemitismo. Então, o antissemitismo vem de muitas maneiras, mas eu posso dizer, como quem mora em Jerusalém, a cidade das 3 grandes religiões, judeus, cristãos e muçulmanos vivem aqui lado a lado. Tem, só na cidade velha de Jerusalém, em 1 quilômetro quadrado, 49 igrejas. Igrejas que funcionam, que têm cristãos. A gente tem milhões de peregrinos cristãos que vêm aqui todos os anos, e a população israelense respeita e tem carinho pelos cristãos. É uma ideia geral dos israelenses, todos aqueles que nos respeitam e nos amam, a gente ama de volta. Aqueles que tentam nos bombardear, a gente bombardeia de volta. É essa a ideia do povo de Israel. Mas a gente vê que o povo de Israel tem um respeito muito grande aos cristãos, mas obviamente sempre tem um babaca que vai ser do contra, e isso vai acontecer em qualquer lugar. Então eu não vou dizer que 100% dos israelenses gostam de cristãos, 100% dos israelenses gostam da comunidade LGBT, obviamente vai ter gente do contra, mas se a gente for falar da grande maioria da população israelense, a população israelense sim tem carinho, ou pelo menos respeito aos cristãos. Eu vejo isso, eu acompanho caravanas cristãs aqui, os grupos carregando cruzes, muitas vezes pelas ruas, com identificação clara que são cristãos, e a gente vê os grupos sendo muito bem respeitados, e o contrário, desde o início da guerra, eu já tive por volta de uns 8 grupos que vieram nesses últimos 20 meses, e os grupos caminham por Israel, e outra vez, é fácil de ver de longe que o grupo é cristão, vocês têm que ver a quantidade de israelenses que vieram até os grupos sabendo que eles são cristãos, e disseram, olha, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por vocês estarem nos apoiando. E quando a gente fala do apoio cristão, obviamente não é que essas pessoas vieram aqui para pegar em armas e lutar, eles vieram simplesmente peregrinar e conhecer os locais santos cristãos que estão abertos ao público, como todos os locais santos de Israel estão, mesmo durante o conflito. E por isso a gente vê a população agradecida simplesmente pelo fato de as pessoas não terem nos abandonado, porque a gente sabe como Israel é demonizado
por muitas organizações e principalmente pela mídia. Israel está sendo constantemente demonizado e a gente vê como isso funciona e como as pessoas acreditam. E infelizmente isso vende. É muito fácil vender ódio. Eu vou dar um exemplo para vocês, não vou dizer o nome do canal, mas é fácil de encontrar na internet. São duas mulheres que vêm, elas não são daqui, elas são estrangeiras, mas que elas vêm a Israel. Uma fica gritando e a outra fica filmando, e ela fica gritando como se estivesse pregando sobre Jesus, e aí elas vão e provocam, e daí um judeu vai e ataca elas, xinga, cospe, faz alguma coisa, e aí elas filmam e postam na internet: olha, eu estava pregando sobre Jesus em Jerusalém e me xingaram. Só que eu já vi elas filmando. Elas vão, por exemplo, no bairro judaico da cidade velha de Jerusalém no Shabat, onde as regras são que não se pode usar megafone, e elas vão e xingam os judeus. Elas usam, por exemplo, o megafone que é proibido de se usar. Elas claramente ficam cutucando a comunidade local e ficam lá horas e horas e horas, e até que alguém se irrita com elas, xinga elas, elas vão, filmam, postam e dizem: é isso que acontece. E é muito fácil manipular a verdade. Muita coisa é criada com AI hoje em dia também, e a gente vê que isso tem milhões e milhões e milhões de visualizações, e infelizmente as pessoas acabam acreditando. Mas eu acho que quem vai poder responder isso muito melhor do que eu é o Sayão. O Sayão é cristão, teve dezenas, se não centenas de vezes aqui em Israel. Ele pode contar a experiência dele como um cristão abertamente cristão aqui em Israel. Como é que tu se sentiu aqui? Olha, Vilela, eu fui mais de 60 vezes a Israel, né? E entrei lá, em todas as ocasiões eu fui bem recebido. Claro que às vezes na própria imigração a pessoa lá faz uma série de perguntas, tem todo um cuidado especial, mas eu nunca fui maltratado ou de alguma maneira hostilizado por não fazer parte da fé judaica e ser explicitamente um teólogo. Mas o que eu vejo, existe um vídeo na internet. O que acontece? Onde tem um grupo lá de cristãos passando e tem um sujeito fanático judeu que cospe neles. É por isso que isso tem sido dito. Agora, qual que é a questão? Bom, eu conheço 65 países do mundo. Eu entrei em alguns deles várias vezes. Algumas vezes nesses países eu fui bem recebido. Eu entrei nos Estados Unidos, o cara virou para mim: pessoas que amam a Deus, sejam bem-vindas aqui. Você veio para uma conferência cristã, parabéns, seja bem-vindo. Eu tive outro que o cara falou: então me fala os 10 mandamentos aí. Começou a rir da minha cara, né? Então agora, por causa do comportamento desse indivíduo, eu vou dizer: olha, os americanos odeiam os cristãos porque o cara da imigração me tratou assim. Então não é o caso. Então como você vai ter cristão, muçulmano, druso, budista, hindu, uma pessoa que por causa do perfil dela, ela pode ter uma atitude de hostilidade, mas isso de modo nenhum marca aquilo que tem a ver com o comportamento do povo de Israel com o povo judeu. Agora, a Aline tem razão. Se eu estiver num ambiente católico, está acontecendo uma missa, e uma pessoa entra lá e começa a causar e a bagunçar, e essa pessoa é tirada do ambiente, ela vai dizer: nossa, eu fui hostilizada pelos católicos. Então, quer dizer, o cara vai lá no Mea Sharim, vai no bairro religioso judaico, e ele age de uma maneira que é ofensiva para aquela comunidade. Da mesma maneira, se eu subir lá na Al-Aqsa, no contexto lá da esplanada das mesquitas, e eu tiver qualquer atitude que naquele contexto islâmico seja indevida, o pessoal vai reagir de uma maneira, né? Então, assim, tem que ter um pouco de bom senso. E ali tem razão. Você pega, faz um corte, né? Você faz uma coisa seletiva, sem entender o que está acontecendo, e divulga como alguém que quer vender o ódio porque quer alimentar a sua atitude generalizadora que não tem nenhum sentido. Então, na verdade, vamos desmistificar, inclusive os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Tem judeu, cristão, muçulmano que é gente boa, que é tranquilo, e tem gente ruim em tudo quanto é comunidade no mundo, e a gente não tem como segurar essas pessoas. Eu tenho amigos muçulmanos em Israel, Vilela, gente sentado assim, tomando café, o cara abrindo o Alcorão, abrindo a Torá, fazendo pergunta, a gente conversando amigavelmente de uma maneira extraordinariamente promissora e favorável. Agora, tem gente, né? O muçulmano não tem o xiita, tem gente que é chato, e aí o cara causa pra tudo quanto é lugar. Pois é. Fala, Kratos, manda aí. Como que tá o chat aí? Tá tranquilo? O pessoal tá mais... O pessoal tá um pouco exaltado aqui, mandando muitas perguntas. Mas tem uma aqui do Fábio, que ele fala assim: Shalom, Sayão, fico feliz pela sua rápida recuperação. Aline, força para ti e para a sua família nesse momento. Quão grande é o apoio da população persa a Israel? A relação entre os povos sempre foi muito boa.
Então, tu quer responder, Sayão, ou eu respondo? Não, pode, você primeiro, você tem a prioridade. Então, é muito difícil a gente saber o que realmente a população dentro do Irã pensa, porque tem uma censura extrema. Qualquer pessoa que se manifeste a favor de Israel dentro do Irã está arriscando sua vida. Isso é um pedido muito grande para fazer. Pessoas que têm famílias, a pessoa está arriscando sua vida. Então é muito difícil de a gente saber o que a população em geral no Irã pensa, mas o que tem vazado na internet, a gente tem visto que é um apoio muito grande a Israel, principalmente as ações israelenses dentro do Irã, porque o povo iraniano quer ser livre. Então, a gente às vezes vê vídeos, por exemplo, eu vi um vídeo hoje de meninas em uma escola muçulmana dentro do Irã, elas todas arrancando o véu que cobria o cabelo e gritando morte ao ditador em persa. E aí tu vê, quer dizer, elas estão ali arriscando a sua vida para manifestar a sua opinião. A gente viu também, hoje foi pendurado em uma avenida principal, uma estrada principal próxima a Teherã, também um cartaz dizendo morte ao Khamenei, que é o ditador iraniano. Então a gente está vendo que a população do Irã sim tenta se manifestar, mas é muito controlada. A própria internet do Irã foi cortada, quer dizer, o governo desligou a internet da população, o Starlink está tentando agora conectar a parte do Irã, mas eles são extremamente oprimidos. O que a gente sim vê muito melhor é a população iraniana na diáspora. A gente falou ali, mais de 4 milhões de iranianos estão na diáspora e eles claramente apoiam Israel e as ações israelenses. Busquem as manifestações que estão sendo feitas pelos iranianos. Olhem, vocês vão ver bandeiras israelenses. Os iranianos estão levando para os protestos bandeiras israelenses. Outra vez, são povos amigos, desde os tempos bíblicos e até os dias de hoje são povos amigos, e o Irã está oprimido por 46 anos, eles realmente não viam uma saída, uma maneira de quebrar essas correntes para se libertar, e agora eles estão tendo uma chance. Obviamente o preço que o Irã está pagando é grande, está se causando também danos à infraestrutura, uma guerra, sempre vão morrer pessoas inocentes, quer dizer, não é um preço barato, mas a maior parte da população iraniana, pelo que a gente consegue ver, sim, são a favor das ações israelenses se isso causar a queda do governo. Fala. Quer completar? Inclusive, a gente observa essas manifestações, você pode realmente ver, tem muita gente assim, até porque assim, a história da comunidade judaica num bom relacionamento no antigo Irã era muito boa, né? Antes da Revolução, o número de judeus no Irã ultrapassava 100 mil. Hoje está reduzido a 8 mil. E esses 8 mil judeus que ainda são razoavelmente, assim, minimamente tolerados, eles podem, vamos dizer, ser judeus, eles simplesmente não podem dizer que eles têm qualquer relação ou apoio com o Estado de Israel. Então essa comunidade que lembra dos bons tempos de relacionamento que havia, inclusive Israel usava petróleo que vinha do Irã antes dessa... antes do golpe, né, que houve lá em 79, né? E então, de fato, a gente vê essa. Eu conheço iraniano pessoalmente, né, que saiu de lá, está refugiado, vive em outro país ocidental, e claro, eles são assim muito realmente apoiadores de Israel como uma nação livre, né? Eu posso contar uma coisa muito doida aí? Claro. Você sabe que eu passei pelo AVC, né? Então. Eu estava internado no hospital, estava evitando o contato, mas de repente alguém começou a me mandar mensagem, né? E eu falei, pois não, tal. Eu falei, não, eu preciso ligar para você. As mensagens chegaram para mim em inglês, né? Porque eu quero fazer uma oração com você. Adivinhe só quem foi. Foi um árabe amigo, cristão, Poxa. Que é um árabe que cresceu na região de Jerusalém. E esse árabe, seguidor de Jesus, fez uma oração por mim em hebraico. Orou por mim e acho que tá assim, o momento mais especial da minha experiência ali foi receber, né, de um irmão árabe orando pela minha vida em hebraico para mostrar que a gente precisa vencer todas as barreiras e viver em paz mesmo. Então, que Deus nos ajude, que a gente consiga caminhar nessa. Em tempos de guerra, de redes sociais e de tanta desinformação, é muito fácil cair em narrativas distorcidas, ainda mais quando envolvem temas delicados como fé, política e identidade. Por isso, é fundamental buscarmos a verdade com responsabilidade, ouvindo diferentes vozes e analisando os fatos com discernimento. Antes de compartilhar vídeos que incitam ódio ou reforçam preconceitos, vale a pena perguntar: quem se beneficia com isso? E, principalmente, isso reflete o coração de Cristo? Que possamos ser agentes de paz e de verdade, não de divisão.
Se esse vídeo te ajudou a enxergar esse tema por outro ângulo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Até a próxima!